adoração ao Senhor, de louvor ao nome do Senhor e com alegria. Essa música exultante, nos lembrando que nosso Deus é um Deus que nos dá alegria. A alegria do Senhor é a nossa força. E nós vamos começar lendo a palavra do Senhor. Eu pedi aos irmãos que se coloquem em pé, por favor. Vamos ler todos juntos o versículo que se encontra no nosso boletim, com o título de Confiança Total somente no nosso Deus. É nele que nós confiamos. Vamos ler todos juntos. Confie no Senhor de todo o seu coração e não se apoie em seu próprio entendimento. Reconheça o Senhor em todos os seus caminhos e Ele endireitará as suas veredas. Provérbios 3, de 5 a 6. E como para o mundo é um mistério, é uma coisa sem sentido crer num Deus que nós não podemos ver, mas para nós cristãos é a certeza que nós temos de que nós podemos crer num Deus que nós não vemos com esses olhos humanos, mas nós vemos pela fé. Nós vemos as maravilhas que Ele faz, nós vemos o seu grande amor, nós vemos a sua obra na vida de cada um aqui, nós vemos as maravilhas que Ele faz na história. E por isso nós vamos cantar ao Deus de amor e de imensa bondade. E o estribilho diz: no céu e na terra, que maravilhas vai operando o poder do Senhor. Então nós vemos, e porque nós vemos esse Deus que faz maravilhas, nós podemos confiar, como diz o versículo, nós podemos entregar o nosso caminho, porque nós vemos um Deus grande, nós vemos um Deus de poder, nós vemos um Deus de maravilhas. E é isso que nós vamos cantar agora. Vamos orar, irmãos? Santo Deus, obrigada, Senhor, por estarmos na Tua casa, Senhor, casa de oração,
casa em que encontramos os nossos irmãos, ó Pai, que nos são tão queridos, Senhor, que têm sido bênção nas nossas vidas, ó Pai. Obrigada, Senhor, pelos irmãos que nos fortalecem, Senhor, que nos mostram a Tua palavra, que nos ensinam, que nos confortam na tristeza, que sorriem conosco na alegria, Senhor. Nós Te bendizemos e Te glorificamos, ó Pai, porque no amor e no convívio entre os irmãos, ó Pai, Tu mostras o Teu milagre, Senhor, porque o amor é um milagre, Senhor, porque nós, tão imperfeitos e falhos, conseguimos amar, ó Deus, pela Tua graça, Senhor. Nós Te glorificamos por essa igreja, Pai. Suplicamos que seja Teu corpo nessa terra, Deus, para fazer a Tua obra, Senhor, para Te mostrar a esse mundo, mostrar a Tua luz, Senhor, e que possamos, ó Pai, nesse momento, Te glorificar, Te adorar, Te bendizer, com corações gratos pelo que o Senhor é e tem feito nas nossas vidas, Senhor. Perdoa, Senhor, os nossos olhos, às vezes, incrédulos, ó Pai, para contemplar o Senhor, para perceber o Teu agir, ó Pai. Abre os nossos olhos para ver as Tuas maravilhas, para ver que o Teu poder está operando, Senhor, em cada um aqui, está operando na história, está operando para fazer a Tua vontade, até que o Teu Filho venha, Senhor, e cumpra todo o Teu propósito, Senhor. Nós Te glorificamos, queremos Te amar mais, queremos Te servir cada vez melhor, ó Pai. Ajuda-nos, Senhor, e faz a Tua vontade nesse culto para a Tua honra e glória. É o que pedimos em Teu nome, Senhor. Amém. Irmãos, aproveitamos para dar um aviso. Não sei se a Alda quer falar sobre a EBF, mas o irmão Célio me pediu para dar um aviso de que sábado que vem ele vai estar aqui na igreja às 3 horas para entregar os convites que os irmãos receberam nos boletins da nossa EBF. Ela tem um tema diferente esse ano, é a metamorfose. A Alda falou bem legal do que vai ser esse ano, como Deus tem operado essas mudanças na nossa vida, na vida das crianças, na vida do nosso Brasil, que está em um tempo de mudança, e na vida da nossa família. Nós temos orado pelas nossas famílias nos 100 dias de oração, e nós cremos que o Senhor faz mudanças, opera transformações nas nossas vidas, na nossa família e no nosso Brasil. Então é um tema bem diferente, cremos que foi o Senhor que direcionou esse trabalho, e nós pedimos a ajuda dos irmãos para estarem aqui 3 horas no sábado que vem para ajudar o irmão Célio a distribuir os convites e estarem presentes nesses dias, confirmando com a irmã Alda quem pode ajudar, o que o irmão pode fazer para colaborar com a nossa EBF. Eu tenho muito prazer de falar da EBF porque eu sou fruto da EBF. Eu vim a essa igreja, conheci o Senhor em uma EBF. Então, posso compartilhar com os irmãos que uma EBF é trabalho do Senhor, dá resultados que permanecem. Então, eu glorifico a Deus pelas EBFs, porque elas transformaram a minha vida e de muitas crianças que nós temos visto. Então, irmãos, orem por esses dias. Vai ser no dia 26, às 15 horas, 27 e 28, sábado e domingo, às 10 horas. Então, orem por esse trabalho, participem, porque é bênção do Senhor e é uma obra muito importante na nossa igreja. E gostaria de fazer nesse momento também o nosso momento de intercessão e de agradecimento. Eu gostaria de pedir para a Cristininha que viesse orar a Deus nesse momento e convidar os irmãos que têm algum pedido ao Senhor, que querem apresentar as suas vidas ao Senhor, suas famílias, de entes queridos, de amigos, que têm algum motivo de pedido ao Senhor, que fiquem aqui à minha direita, e os irmãos que vêm para agradecer, para louvar ao Senhor por uma bênção que o Senhor tem concedido à sua vida, que fiquem aqui à esquerda, e a Cristininha vai orar por nós, entregando esses pedidos e agradecimentos ao Senhor. Oremos. Senhor nosso Deus e amado Pai, nós te damos graças primeiramente por podermos estar aqui mais esta noite, Deus, para poder louvar e engrandecer o teu nome, Deus, porque tu és o nosso Deus, um Deus maravilhoso, Deus que tem cuidado de nós, que tem nos dado muito mais do que merecemos, Pai, tem nos aceitado assim como somos, não tem olhado, Deus, para as nossas iniquidades, Pai, mas mesmo assim tem sido bom para conosco, Pai. Nós sabemos, Senhor, que o Senhor tem olhado, Deus, para os nossos problemas,
tem tido misericórdia de nós, Senhor, tem nos fortalecido, nos dado forças, Pai. E por isso nós estamos aqui, Senhor, primeiramente para te agradecer, Deus, porque o Senhor é um Deus que tudo pode, um Deus que merece, Deus, o nosso louvor, a nossa adoração, toda a honra e toda a glória, Senhor, seja dadas a Ti, Pai. Ó Deus, neste momento, Senhor, nós queremos entregar diante de Ti, Senhor, todas as nossas ansiedades, os nossos problemas, não só os nossos agradecimentos, Pai, porque nós sabemos que cada um aqui tem, Senhor, as suas lutas, Senhor, diárias, Senhor, com enfermidade na família, Pai. Eu mesma, Senhor, Tu sabes, Senhor, o quanto tem sido difícil, mas o Senhor tem sustentado, tem nos ajudado, Senhor, tem consolado os nossos corações, Pai. Eu Te sou muito grata por isso, Pai. E Te peço, Deus, por cada irmão que está aqui presente, que está aqui à frente, Deus, que o Senhor possa sondar cada coração aqui, Deus, e atender, Deus, conforme a Tua vontade, Senhor, acalentar a cada um, Senhor, nos Seus braços, Senhor, consolar, abençoar, Senhor, curar, Senhor, e que eles possam sentir, Deus, a Tua presença com eles a cada momento, Deus, assim como o Senhor tem agido, Deus, no nosso meio, Deus. Muito obrigado, Deus, por tudo, Senhor. Fica também com aqueles, Deus, que estão precisando de emprego, Senhor. Nós sabemos que nós precisamos do nosso sustento diário, Pai. Nós que temos os nossos empregos, nós somos muito gratos, mas aquele que precisa sustentar a sua família, Pai, e nós Te pedimos, abra as portas, Senhor. Tem misericórdia, Deus, de cada um, Senhor, que veio aqui esta noite, Senhor. Fala ao nosso coração, Senhor. Usa o Rogério também, Senhor. Fala através dele, Senhor. Abençoe a sua vida. Tudo aquilo que ele tem, Deus, para cada um de nós, Senhor, que seja realmente vindo de Ti, Pai. Te agradecemos, Senhor, por tudo que o Senhor tem feito por nós até este momento, Deus. E dá-nos também uma semana, Deus, na Tua paz, Senhor. Acompanha-nos em tudo que fizermos. Livra-nos de todo o mal, Senhor, assim como o Senhor tem feito até aqui, Pai. Nós queremos louvar e engrandecer o Teu nome, Deus, por tudo que Tu és, por tudo que Tu mereces, Deus. E perdoa, Senhor, as nossas falhas, Senhor, se ainda nós temos faltado para contigo, Senhor. Que nós possamos melhor Te servir, Deus. E usa, Deus, as nossas vidas, Pai, para a Tua honra e para a Tua glória também, Senhor. É o que eu Te peço e agradeço em nome de Jesus, Pai. Amém. Irmãos, eu peço que os irmãos se coloquem de pé novamente para o nosso momento de louvor. E nesse momento aproveitem para cumprimentar aqueles visitantes que estão entre nós, aquele irmão que você não viu durante a semana, que está aqui agora domingo. Que esse seja um momento de nós nos abraçarmos, nós nos cumprimentarmos e que todos possam se sentir amados aqui, que todos possam sentir que nós somos uma família, nós somos um corpo, que haja amor e comunhão verdadeiros. Boa noite, irmãos. Como é bom estar em comunhão aqui, louvando com os irmãos, amém? E como é bom louvar ao Senhor, né? É sobre isso que essa música fala. Oh
seu sofrer baixo-se, da sua obra vou cantar. Meu Salvador na cruz mostrou o amor do Pai, o justo Deus. Pela cruz me chamou, gentilmente me atraiu e eu, sem palavras, me aproximo, quebrantado por seu amor. Imerecida vida, de graça recebi, por sua cruz, da morte me livrou. Trouxe minha vida, eu estava condenado, mas agora pela cruz eu fui reconciliado. Pela cruz me chamou, gentilmente me atraiu e eu, sem palavras, me aproximo, quebrantado por seu amor. Pela cruz me chamou, gentilmente me atraiu e eu, sem palavras, me aproximo, quebrantado por seu amor. Impressionante é o seu amor. Amém. Nós queremos ouvir tua voz, teu louvor sempre esteja entre nós. Queremos ser, Senhor, mais sábios na verdade e no amor. Marcharemos da coragem do Senhor. Marcharemos cheios de coragem, te seguiremos.
Senhor Deus, eu venho aqui te agradecer junto com a minha igreja, Senhor, por esse momento de louvor, Senhor. Obrigado, Senhor, pela oportunidade de louvar, Senhor. Obrigado porque o Senhor aceita nosso louvor, mesmo não sendo tão pecadores, Senhor. Por favor, faça com que o louvor não termine aqui, Senhor, que o louvor prossiga na vida de cada um. Em nome de Jesus, amém. Os irmãos podem se assentar. Nós vamos ler de novo um pedaço da palavra de Deus, um versículo que está no nosso boletim, com o título de Entrega Total Somente ao Nosso Deus. Leamos todos juntos o que diz em Salmo 37, 3-5. Confia no Senhor e faze o bem, assim habitarás na terra e te alimentarás em segurança. Deleita-te também no Senhor, e Ele te concederá o que deseja o teu coração. Entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele e Ele tudo fará. Salmo 37, 3-5. E nós queremos que nós podemos dar o dízimo com alegria e de coração grato quando nós confiamos ao Senhor. Para o mundo, 10% já é muita coisa, como 10% na igreja, mas para nós é com alegria, para nós é com gratidão e crendo que não vai fazer falta, muito pelo contrário, o Senhor tem nos abençoado de maneira transbordante, de maneira que nós não temos nem como explicar como é grande a bênção do Senhor na nossa vida. E por isso nós confiamos que assim como Ele proveu até hoje, Ele continuará provendo, mesmo nos momentos de dificuldade, mesmo nos momentos em que parece tardar. Nosso Deus não tarda, sua hora é perfeita e Ele proverá. Cantaremos o hino 502, Temos por lutas passado. E o versículo que é o tema desse hino diz assim: Ao Senhor invocarei, pois é digno de louvor, assim serei salvo dos meus inimigos. Que está escrito em 2 Samuel 22:4. Então, temos por lutas passado, mas nosso Deus é fiel. E esse Deus que nós podemos confiar, é a esse Deus que nós podemos entregar o nosso caminho. Amém. Temos por lutas passado, lutas terríveis, cruéis, mas o Senhor tem livrado pelos seus servos fiéis. Força e poder nos tem dado, Ele nos tem sustentado, dando-nos pleno perdão, segurança e consolação. Sim, Deus é por nós, quem nos vencerá? Pelo seu amor leal, Deus nos guardará. Defendemos-a com o poder do bom. Vamos, irmãos, exaltar ao Senhor e seu nome honrar. Deus já nos tem prometido uma vitória total. Ele não tem esquecido, sua palavra é real. Ele nos tem protegido, tudo nos tem garantido. Por sua mão temos paz, vida eterna que satisfaz. Sim,
bênção se estenda para seus lares, Senhor, e a todos quanto eles possam ajudar, Senhor, neste mundo de carência, Senhor. Que esta igreja seja abençoada, Senhor, que portas possam ser abertas aos desempregados, Senhor, para que eles também possam ter a oportunidade de dizimar, Senhor, porque isso nos faz muito bem ao coração. Abençoa o restante deste culto, Senhor Rogério, que vai trazer a sua palavra, e que os nossos corações possam sair daqui cheios de bênçãos e da sua graça por toda essa semana que se inicia. Te agradeço em nome de Jesus. Amém. Agora convidei a irmã Marli, que irá nos trazer uma inspiração musical. Esse hino que eu vou cantar é um dos hinos que eu mais gosto. E hoje pela manhã nós tivemos a palavra do Wesley, e ele leu em 2 Reis sobre o profeta Eliseu e o rei Jeoás. Então ali ele falou pra gente que nós temos lutas, muitas lutas, mas que nós nunca devemos desistir, que nós devemos olhar sempre para frente, olhar para Jesus. Mas para isso também se concretizar, nós precisamos do alimento. E nada melhor do que estar de joelhos diante de Deus. Amém? Dias bons já vivi, nos quais sei. Posso estar muito só na multidão, seja onde for, quando eu sei que preciso falar com Deus, Ele é Emmanuel. Se os olhos fechar, só haverá a sua luz. De joelhos, sim, de joelhos, sim.
de joelhos, sim, de joelhos, sim. Lá estou diante do amor que mora meu ser. Sei que isto é real, há poder quando estou mas que os nossos corações se colocassem de joelho perante o Senhor. E eu vou convidar a irmã Adriana que viesse aqui à frente para orar. Lendo o Velho Testamento, é tão triste ver como o povo de Israel ouvia a palavra do Senhor tantas e tantas vezes, tantos profetas, tantos momentos diferentes, mas sempre foi um povo obstinado e duro de coração. E a gente se espanta e acha um absurdo, mas quantas vezes nós não somos assim? Quantas vezes nós estamos ouvindo a palavra do Senhor, mas estamos obstinados e duros. Então, pedido que a Adriana ore para que nosso coração esteja aberto. Nós queremos que o Senhor preparou a vida do Rogério e a palavra do Senhor virá. Mas como está nosso coração para receber essa palavra? Então, que nosso coração esteja de joelhos, quebrantado diante do Senhor. Oremos. Querido Deus, nós te glorificamos pela tua beleza, por tudo que o Senhor já falou aos nossos corações até esse momento do culto, pelas nossas orações que alcançaram o teu altar, pelas nossas súplicas que o Senhor já ouviu nesta noite, pela força que nós sabemos que o Senhor trará às nossas vidas para enfrentarmos as lutas que talvez virão durante essa semana. E agora nós queremos te pedir, abre os nossos corações, o nosso entendimento, a nossa alma, para ouvir a palavra que vem do teu coração. Unge, ó Deus, o teu servo, para que os seus lábios falem somente aquilo que for da tua vontade, para que ele seja realmente hoje um vaso escolhido para trazer a tua voz ao teu povo, Senhor. Abençoa a Marcia, a Sarinha, abençoa essa família que nós amamos tanto, que em tudo eles sejam protegidos, fortificados e abençoados. Muito obrigada, Senhor, porque em nosso país nós podemos ouvir a tua palavra com liberdade. Em nome de Jesus, amém. Então, como os irmãos sabem, nosso pastor está em período de férias e ele escalou nosso irmão Rogério para estar trazendo a palavra hoje. E eu me sinto honrada, falei para ele que me sinto honrada de apresentá-lo como pregador. Poderia apresentá-lo como um bom profissional, um bom pai de família, mas eu gostaria de apresentá-lo como um amigo muito querido, muito especial, que posso dizer que não usa máscaras. O Rogério é o Rogério. Você pode ver seus defeitos, mas você pode também ver suas muitas qualidades. E eu vejo um servo fiel do Senhor, que está sempre nas mãos do Senhor, disposto a servir, disposto a fazer a obra, com alegria, com boa vontade. Então, com alegria que eu convido o Rogério a trazer a palavra hoje para os nossos corações e que ele seja usado pelo Senhor para abençoar a vida de cada um aqui. Saúdo a amada igreja com a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo. Amém? Amados, é sempre muito bom estar aqui, compartilhando daquilo que Deus tem falado aos nossos corações. Quando o pastor me ligou convidando, eu fiquei muito feliz. Não sei se os irmãos sabem, mas eu gosto de falar. Os irmãos já sabem. Eu gosto de falar e até estava comentando com a Keilinha. Agora eu estou escrevendo tanto quanto eu falo. Que antes eu conseguia montar um sermão numa página só, às vezes metade de uma página, agora são 4. Irmãos, a gente pode ser até meia-noite, a gente pode ficar aqui, que é domingo ainda, né? Então
prometo que não será tanto assim. Mas realmente é com grande alegria que eu venho compartilhar desse momento com os irmãos. E assim como Wesley falou pela manhã, quando o Senhor nos convida para trazer a mensagem, para falar à igreja, a gente começa a orar e começa a buscar: Senhor, o que o Senhor quer que eu traga para a tua igreja? E a parte interessante desse momento que todos nós temos é o seguinte: antes de falar para vocês, Deus fala com a gente. Com certeza falou com Wesley, fala com o pastor todas as semanas e falou comigo. Então, assim, o que a gente procura transmitir aqui é algo que primeiro o Senhor compartilhou aos nossos corações. E pensando até uma situação que eu estou passando agora, o Coral Jovem até sabe, e é compartilhar um pouco com os irmãos e dizer da onde saiu o contexto dessa mensagem que o Senhor colocou no meu coração. A empresa que trabalho, ela está se mudando para o Rio de Janeiro. Ela anunciou isso para a gente há 3 meses atrás, mais ou menos. E eu cuido de 2 áreas, sou responsável por 2 áreas dessa organização. Então eu fui convidado a mudar para o Rio de Janeiro, né? Mudar com toda a minha família para lá. E aí eu negociei com a diretoria e falei: olha, eu não quero mudar para o Rio de Janeiro, né? Não seria essa a minha posição agora, mas eu gostaria que vocês pensassem numa outra condição. Aí eu falei: olha, que eu ficasse aqui em São Paulo, porque uma das áreas que eu cuido vai continuar em Jundiaí, e está indo uma outra área das 2 que eu cuido, está indo para o Rio. Então eu faço o seguinte: ao invés de eu ficar no Rio e vir toda semana para São Paulo, eu fico em São Paulo e vou toda semana para o Rio. E aí sexta-feira eu tive uma reunião com a minha diretoria, eu tive o feedback que essa posição não foi aceita, que eles falaram: não, você como profissional, a gente quer que você continue, a gente gosta muito do seu trabalho, só que essa condição de você ficar indo e vindo vai te cansar muito. Se você não vier com a tua família inteira aqui para o Rio de Janeiro, talvez você não tenha o mesmo desempenho. Então a posição você tem que vir para o Rio de Janeiro. E essa decisão está no meu coração já faz um bom tempo, né? A gente tem compartilhado, a gente tem orado, a gente tem, né, conversado muito sobre isso. E durante todo esse momento, né, esse momento de dúvida e de pensamento, né, o Senhor falou ao meu coração através de uma música. E a última vez que eu preguei aqui também foi porque o Senhor estava falando comigo através de uma música. Gosto também de música bastante. E na verdade a decisão eu já tomei: eu não vou para o Rio de Janeiro, né? Em primeiro lugar, porque eu amo vocês, eu amo estar aqui. Os ministérios que Deus tem, o Coral Jovem, o ID, a classe da minha filha, que ela quer estar aqui no domingo para ver os amiguinhos dela. Gente, vocês são especiais, são importantes na minha vida, na vida da minha família. Não sei, talvez amanhã a gente não vai estar aqui, mas hoje eu posso dizer que vocês são importantes. E claro, também, assim, um aspecto, talvez mais forte de todos eles, é a minha família. Minha família está aqui, eu não quero ficar longe deles. Esse bem que o Senhor constituiu, eu não quero me afastar deles. Minha esposa tem os pais dela que moram aqui, também tem todo o cuidado dela com os pais dela. Eu vejo o quanto ela ama e o quanto é importante ela estar próximo deles. Então é aqui que eu vou ficar. Essa foi a minha decisão. Só que com isso vem uma preocupação, meu amado. Começo a ter no coração algumas dúvidas. Por quê? Sou pai de família, tenho algumas contas para pagar, né? Algumas não, são várias, né? E você começa a pensar: poxa, Senhor, mas como será? E esses 2 anos que eu estou nesta empresa, o Senhor tem me abençoado muito. E tem sido bom, embora muito trabalho, o Senhor tem recompensado. E tem sido 2 anos extremamente intensos, mas o aprendizado profissional e o resultado disso tudo tem sido muito satisfatório. Então esse lado também aperta no meu coração. Então, orando sempre ao Senhor, Ele começou a falar ao meu coração através de uma música da Soraya Moraes, que diz: quão grande é o meu Deus. E se você assistir esse vídeo, ela começa o vídeo fazendo uma pergunta, né? Acho que a filha dela pergunta para ela: mãe, de que tamanho é Deus? Meus amados, eu queria compartilhar com vocês um pouco desse pensamento, porque essa música ela traz verdades incríveis sobre a pessoa de Deus. E eu queria que a gente pensasse sobre isso nessa noite, porque é exatamente sobre esse aspecto que eu tenho trabalhado na minha vida. Porque eu estou com dúvidas, amados. Eu sou humano, eu tenho minhas contas para pagar, eu tenho minha família para sustentar, e eu tenho as minhas dúvidas.
são erradas, porque eu deveria estar confiando plenamente no meu Deus, mas eu sou humano e falho. Por isso que eu quero trabalhar com os amados os aspectos de como é grande esse nosso Deus. Eu compartilho muito com a minha esposa, a gente conversa bastante. Ela também gosta de falar, tá, gente? Não sou só eu. A gente gosta, então, que a gente conversa bastante. A Sara também herdou esse dom nosso. Não sei, aqueles que conhecem também podem perceber isso. Mas às vezes a gente fica pensando, meu amado, quando eu faço essa pergunta, de que tamanho é Deus? Uma vez a gente, assim, eu e a Má, a gente sempre conversa sobre essas igrejas que vendem um Deus da prosperidade, um Deus que deu emprego, deu casa, deu carro, deu não sei o que lá para essas pessoas, e a gente fica falando, nossa, mas como esse Deus é pequeno. Talvez você fique olhando, nossa, mas você está falando que um Deus que dá carro, que dá casa, é um Deus pequeno? Ele é pequeno porque você só está limitando esse Deus a essa condição, a condição de te dar coisas materiais, a condição de te dar coisas que te dê conforto. É claro que isso é importante, meu amado, não estou dizendo que não seja, mas o que eu estou dizendo é o quanto que nós limitamos Deus quando nós começamos a prestar atenção somente em alguns aspectos que fazem bem ao nosso coração, somente aquilo que nos agrada. Meu amado, de que tamanho é Deus para você? Quando eu faço essa pergunta, para que a gente consiga respondê-la, eu gostaria de trabalhar 3 aspectos. Eu não vou ter um texto base hoje, meus amados, porque eu li muitos textos para poder montar esta mensagem com os amados. Então a gente vai ler muitos textos, a gente vai mexer na Bíblia bastante, então peço que as Bíblias estejam às mãos. Então, pensando nessa pergunta, de que tamanho é Deus para você? Eu quero pensar em 3 aspectos para a gente tentar responder essa pergunta, porque quem vai responder essa pergunta é você, eu não posso responder ela para você. Eu posso responder que tamanho que é Deus para mim. Agora, que tamanho Ele é para você, é só você que pode responder. Então vamos pensar em 3 aspectos. Primeiro, Ele é Deus, você crendo ou você não crendo. Ele é Deus. O que você pensa dele, o que você acha dele, não vai interferir na sua essência e em tudo aquilo que Ele é. Ele será sempre Deus, soberano, poderoso e único. Segundo, você sem Ele não é nada. Isso é uma verdade, meus amados. A gente vai ler alguns textos que a gente vai entender isso, mas nós não somos nada. A nossa essência é do pó, e é até interessante porque quando nós estamos em alguns velórios, nós escutamos já essa frase, né? Do pó viemos e do pó voltaremos. Nós somos pó, nós somos criados da terra. Nós vamos pensar um pouco sobre isso também. E o terceiro aspecto, Ele é do tamanho que deixamos que Ele seja em nossas vidas. Então, quando você for responder essa pergunta, Ele é do tamanho que você deixar Ele ser no seu viver, naquilo que você é. Meus amados, então, quando eu penso no primeiro, Ele é Deus. Eu gostaria de pensar em alguns aspectos que a Bíblia fala sobre esse Deus. E, meus amados, são muito poucos os que eu vou trazer aqui. A gente poderia ficar meses, anos, talvez aqui, discutindo e falando sobre o tamanho desse Deus, tudo que Ele é, tudo que Ele faz, tudo que Ele pode ser. Dentro da teologia sistemática nós temos a teologia propriamente dita, onde se estuda a essência de Deus. E como é maravilhoso estudar a essência de Deus. Meus amados, eu vou ler alguns textos, né? Então o primeiro aspecto que nós temos aqui, o primeiro versículo todo mundo conhece, talvez nem seja necessário abrir a Bíblia, mas é Gênesis 1:1. No princípio criou Deus os céus e a terra. Esse Deus que nós estamos falando, que nós nos perguntamos, de que tamanho é Deus? Ele é Criador. Meu amado, quando eu olho para a imensidão desta terra, eu não consigo imaginar quão grande é esse Deus. Você consegue imaginar? É interessante porque a gente começa a olhar para todas essas coisas e a gente fala,
tudo isso foi criado pela palavra de Deus. Porque a Bíblia diz em Gênesis que Deus abriu sua boca e disse: olha, que haja luz. E a Bíblia fala o que aconteceu? Houve luz. Haja separação entre a terra e a água. E o que aconteceu? Houve separação entre a terra e a água. Meu amado, esse Deus que nós estamos tentando imaginar aqui, Ele é um Deus criador, soberano e poderoso sobre todas as coisas. Em João também nós temos um relato interessante sobre esse Deus. No princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Ele estava no princípio com Deus, e todas as coisas foram feitas por Ele, e sem Ele nada do que foi feito se fez. Meu amado, eu acho interessante, um dos maiores presidentes que os Estados Unidos teve, que foi Abraham Lincoln, ele falou, não é possível que o homem, eu até entendo que o homem olhe para a humanidade, para aquilo que ela faz, a sua maldade, e diga que não a Deus, mas não posso aceitar que ele olhe para os céus, para a terra, para os oceanos e tudo aquilo que foi criado e diga que não a Deus. Meu amado, olha a imensidão de todas essas coisas que existem à nossa volta. Quantos oceanos nós temos, quantos mares, quantas montanhas. Meu amado, você nunca se surpreendeu assistindo talvez uma televisão? Acho que isso é interessante. Eu até acho que esse aspecto é mais interessante. Fazendo uma viagem, você já foi para um lugar distante assim, que você chega naquele lugar e fala: não imaginava que existia isso tudo? Ou olhar uma foto de uma paisagem linda que você fala: existe esse lugar? Nós não conseguimos enxergar o tamanho das coisas que existem e o tamanho de tudo que há criado por Deus. Então, o primeiro aspecto que eu gostaria que você pensasse: Ele é Criador. O segundo aspecto que nós vamos pensar é a respeito do nome de Deus. É interessante isso. Aqueles que aqui são pais já passaram por um momento que é super interessante, é bem legal, escolher o nome do filho. No meu caso, assim, no nosso caso foi extremamente democrático. A gente tinha um nome que eu tinha escolhido e foi esse. Brincadeira. Não, mas foi mais ou menos assim. Não foi o nome, não. A gente decidiu junto, mas a sugestão do nome, eu expliquei a história do nome para ela, porque que eu queria Sara, e ela concordou que na realidade era filhinha de um amigo meu, que era uma criança super doce e super apegada comigo quando eu era adolescente. Aí eu falei, tanto que eu gostava daquela criança. Falei, bem, se eu tiver uma filha, eu gostaria que chamasse Sara. E o significado de Sara é extremamente bonito, significa princesa, né? Então a minha filha é uma princesa. Para mim ela é e sempre será. E se você perguntar para ela o que você é do papai, ela vai falar: é a princesa. Então isso é claro para ela também, que ela é a minha princesa. E talvez você possa pensar no nome dos seus filhos. Em algum momento você pensou nisso ou não, ou você gosta porque foi o nome do teu namoradinho da escola, da tua primeira namoradinha, teu primeiro amor, o nome da avó, do avô, do tio, aquele tio que você gostava tanto. Então o nome ele tem um significado, ele tem uma importância, e isso é interessante. E quando nós olhamos para o aspecto do Deus a qual nós servimos, e nós começamos a nos perguntar de que tamanho é o nosso Deus, e nós dizemos: Ele é Deus. Por quê? Porque Ele tem um nome poderoso. No Salmo 8, versículo 9 diz assim: Ó Senhor, Senhor nosso, quão admirável é o teu nome sobre a terra. Em Filipenses 2, de 9 a 11 diz: o nome de Jesus é sobre todo nome, nos céus, na terra e debaixo da terra. Toda a língua confesse que Jesus é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Meus amados, quando nós começamos a pensar sobre o nome de Cristo, o nome de Deus, que é esse Deus a qual nós servimos, é um nome que tem todo o poder sobre os céus, sobre a terra e debaixo da terra. Meus amados, você já pensou que quando você fala e quando você responde essa pergunta, de que tamanho é o teu Deus, o nome deste Deus ao qual nós servimos, ele é o maior nome em qualquer parte do universo. Quando eu oro invocando o nome de Jesus, eu estou invocando um nome que é maior do que todo nome. Meu amado, sobre este nome o diabo treme.
Os demônios saem correndo, o mal é vencido e derrotado. A Bíblia declara isso. Esse é o tamanho do Deus que eu creio quando eu oro a Ele, quando eu peço a sua ajuda e a sua proteção. De que tamanho é esse Deus, meu amado? Que tamanho Ele tem para você? Quando você está na sua casa, de joelhos, fazendo uma oração, e você clama o nome de Jesus, a Bíblia fala que sobre este nome todo joelho se dobrará e toda língua confessará que Ele é o Senhor. De que tamanho é o teu Deus, meu amado? De que tamanho é o teu Deus? Mateus 16, 17 traz uma declaração que nós não pensamos muito sobre ela, mas eu gostaria que a gente pensasse agora. Mateus 16, 17 é uma verdade sobre aquilo que o nome de Jesus tem poder e autoridade para fazer. Diz assim, é Marcos. Minha letra nem eu às vezes entendo, né? Eu coloquei MC, já estava lendo MT. Mateus 16, 17 é Marcos, perdão. E estes sinais seguirão aos que creem em meu nome: expulsarão demônios, falarão novas línguas, pegarão nas serpentes, e se beberem alguma coisa mortífera, não lhes fará dano algum. Imporarão as mãos sobre os enfermos e os curarão. Ora, o Senhor, depois de ter falado, foi recebido no céu e assentou-se à direita de Deus. Meu amado, nós que somos, até não é nenhuma crítica, mas é algo que a gente tem que pensar. Nós batistas, às vezes não trabalhamos muito este tema. Temos um certo receio, até porque é exatamente o que eu falei no começo. Nós percebemos que de uma forma errada, esta autoridade de Deus é utilizada hoje através das mídias, através de televisão, jornal. As pessoas usam esse recurso, ou esta autoridade, pseudo-autoridade no caso dessas igrejas, para declarar um Deus pequenininho, que só faz essas coisas de dar, conceder. Mas, meus amados, nós temos que entender na profundidade da palavra de Deus que o nome de Jesus tem poder de ressuscitar os mortos, tem poder de transformar vidas, de curar enfermos. Meus amados, é neste Deus que eu creio. Quando nós oramos na autoridade de Jesus Cristo, é este nome que declara o Deus a quem nós servimos. Aqui está muito claro para mim quem é esse Deus. Seguindo um pouco mais sobre quem é esse nosso Deus, uma terceira perspectiva de Ele é Deus, eu gostaria que nós pensássemos agora sobre Ele é o doador da vida. Então vamos ver, meus amados. O primeiro aspecto que nós vimos, Ele é Criador. Segundo aspecto, Ele tem um nome poderoso, um nome que é sobre todo nome, é o nome mais poderoso de todo o universo. Terceiro aspecto de Ele ser Deus, Ele é o doador da vida. Em Gênesis 2:7 nós lemos o relato da criação do homem, em que Deus forma e sopra nele o quê? O fôlego da vida. Meus amados, é Deus quem dá a vida. Quando eu invoco o nome de Jesus, quando eu invoco o nome deste Deus, eu estou invocando aquele que deu a vida a você, aquele que deu a vida a mim. É aquele que tem na sua mão cada segundo da nossa existência. Nada do que nós fazemos, ou do que pensamos, ou do que nós queremos ser, nada foge desse controle de Deus. Ele é o doador da vida. Se você respira, se você pensa, é porque Deus deu essa condição a cada um de nós. E a parte interessante disso tudo é que Ele não parou nesse momento. Porque por causa do pecado, o que veio junto com o pecado sobre as nossas vidas, meus amados? A Bíblia fala que a morte veio junto com o pecado.
Então Deus, ele poderia tranquilamente ficar quieto no canto dele, porque eu já dei a vida. O homem desperdiçou. O doador da vida nos deu o dom mais maravilhoso que ele poderia nos dar, que é viver. E nós desperdiçamos através do pecado que entrou em nossa existência. Só que mesmo assim, o autor da vida, o consumador da vida, o criador de todas as coisas, teve a preocupação de manter a nossa vida em relacionamento com Ele e continuar vivendo, porque o nosso salário seria a morte, esse seria o nosso fim. Porém, quando nós lemos em João 11:25, diz assim: eu sou a ressurreição e a vida, aquele que crer em mim, ainda que esteja morto, viverá. Ele é o autor da vida. Cristo se fez homem, morreu em nosso lugar, Ele pagou o preço, para que ainda assim Ele continuasse sendo o Senhor da vida. Meus amados, quando eu penso que tamanho é o meu Deus, eu vejo que Ele é um Senhor que tem sobre Ele todo o domínio da vida e da minha existência. E é esse mesmo Deus que continua a se preocupar comigo. Em João 5:24 diz: aquele que ouve a minha palavra e crê naquele que me enviou tem a vida eterna. Meus amados, Ele tem sobre a sua mão o controle das nossas vidas para todo sempre. Quando eu penso ainda no aspecto de que tamanho é esse Deus, a gente fala, Ele é Deus por quê? Porque Ele é Criador, porque Ele tem um nome que é sobre todo nome, Ele é doador da vida. Quarto aspecto, Ele é eterno. Meus amados, Deus revela em sua palavra que Ele é, que Ele era e sempre vai ser. Nós podemos ler em Apocalipse 1:8 que diz assim: eu sou o alfa e o ômega, o princípio e o fim, diz o Senhor, que é e que era e há de vir, o Todo-Poderoso. Meus amados, quando eu começo a pensar no aspecto deste Deus, que eu começo a me questionar de que tamanho é Deus. Ele é um Deus eterno, Ele é um Deus que não tem fim. Meus amados, a nossa vida é muito curta para desperdiçar, deixar de ter relacionamento com Deus, no poder e na autoridade que Ele tem, sendo Deus que Ele é. Ele nos deu a oportunidade de passar a eternidade do lado dele. Meus amados, a nossa existência, ela é finda. Terá um momento que nós não vamos mais existir. Com certeza nós deixaremos uma parte do nosso legado, talvez na história de nossa família, na história de nossos filhos, ou até na história desta humanidade. Mas acabará. Porém, esse Deus que nós declaramos e perguntamos de que tamanho Ele é, a Bíblia revela que Ele é eterno. Eternidade significa que Ele nunca vai terminar. É interessante, se você quiser pensar um pouco sobre isso, já pensou naquele, a gente pode pensar, vai até uma sessão de cinema, ou uma aula da faculdade, do colégio, não sei, aquela aula muito chata, muito chata. É interessante aquela sensação que você começa a olhar no relógio e falar, esse tempo não passa. Vocês já passaram, já tiveram essa sensação de você começar a olhar, o tempo não passa, o tempo não passa, né? Você olha para o relógio, é 8:01, você olha no relógio, é 8:02, 8:02 e 30 segundos, 8:02 e 35 segundos. É interessante esse aspecto, essa percepção de tempo quando nós estamos num momento ou em alguma situação que é chata. E tem outro aspecto também que é interessante. Aqueles que já casaram também, eu estou usando esse exemplo de casados porque já passei por isso. Se você não casou, é um convite a passar para você ter essas experiências, tá? Festa de casamento é um negócio super interessante para os noivos, né? Na festa de casamento, você chega, dá um monte de sorriso, tira um monte de foto e diz tchau. E aí você olha assim e fala, já acabou, não é possível. Todo mundo dando tchau para você indo embora. Não é assim quem fez festa de casamento? Gente, você não aproveita nada. O tempo passa assim, ó. Interessante essa percepção de tempo.
Porém, para Deus, realmente não existe essa percepção de tempo. A percepção de tempo para Deus é totalmente diferente da nossa. E uma coisa é certa: este Deus que nós nos questionamos de que tamanho Ele é, Ele sempre estará presente em todos os momentos da história, enquanto existir a humanidade, enquanto Ele permitir. O último aspecto que eu gostaria de pensar sobre Deus neste momento, como eu falei, nós poderíamos começar a estudar aqui, pensar sobre vários aspectos sobre Deus, quem Ele é, quais as qualidades, quais os atributos que Ele tem. Então, primeiro, Ele é Criador. Segundo, Ele tem um nome que é sobre todo nome. Terceiro, Ele é doador da vida. Quarto, Ele é eterno. E quinto, Ele tem a chave do inferno e da morte. Em Apocalipse 1, versículo 18 diz assim: fui morto, mas estou vivo, para todo sempre. Amém. E tenho as chaves da morte e do inferno. Nesta música da Soraya Moraes, que eu tenho meditado muito sobre ela fala na música que Ele é o cordeiro e o leão. É interessante pensar sobre esse aspecto de Deus, porque é exatamente isso que eu entendo quando eu leio que Ele tem a chave do inferno e da morte. Por que Ele é o Cordeiro de Deus? A Bíblia revela que Cristo é o Cordeiro de Deus, porque Ele foi morto em propiciação, em nosso lugar, pagando os nossos pecados. Só que é interessante, por que Ele é o leão? A gente até tem bem forte esse conceito, mas por que Ele é o leão? Porque Ele é o rei da floresta, né? Como se diz. Não, Ele é o cordeiro e Ele é o leão da tribo de Judá. Quando nós estudamos o conceito teológico por detrás disso, porque Ele é aquele que está sobre o reino de todos os reinos e é que virá para julgar todos os povos. Quando Cristo desceu à sepultura, que Ele foi morto, durante os 3 dias que Ele ficou lá, Ele batalhou, Ele lutou em nosso lugar. A Bíblia não revela muito o que aconteceu, mas o que nós sabemos é: Ele ressuscitou ao 3º dia, e naquele instante Ele derrotou o inferno, o diabo e a morte. Ele é vencedor, meus amados. Quando eu pergunto que tamanho é esse Deus ao qual eu clamo, ao qual eu pergunto, eu posso dizer: Ele é vencedor. Ele tem a chave do inferno e da morte sobre as suas mãos. Ele tem o controle daquilo que vai acontecer após a minha vida. Meus amados, para a gente, quando acabar aqui, simplesmente acabou. Nós não temos nada mais a fazer. Nós não temos mais o que cuidar da vida daqueles que se foram, porque todo o domínio está sobre as mãos de Cristo Jesus. E a decisão daquilo que você tomar aqui, daquilo que você viver aqui, vai refletir naquilo que vai acontecer na eternidade sobre a tua vida. Ele tem o poder sobre o inferno. Naquele instante, Cristo teve autoridade para tirar de lá, do caminho do inferno, aqueles que o aceitarem. Ele declara que eu sou o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vem ao Pai senão por mim. Então naquele instante, meu amado, quando Cristo ressuscita, Ele vence o diabo, Ele vence a morte, Ele vence o pecado, porque Ele pagou o preço. E naquele instante Ele tem autoridade para declarar a salvação e a vitória sobre a morte para a minha vida e para a tua vida. De que tamanho é o teu Deus, meu amado? De que tamanho é o Senhor ao qual nós perguntamos e questionamos e oramos? Ele é grande, Ele é poderoso. No aspecto, esse é o aspecto que eu gostaria de... O segundo aspecto que nós estávamos pensando aqui é: nós não somos nada sem Ele. Então, o primeiro aspecto que nós pensamos: que tamanho é esse Deus? Né? Então, nós falamos um pouco dos atributos de Deus. O segundo, eu gostaria que a gente pensasse agora:
que nós não somos nada sem Ele. Se nós pegarmos Marcos 8, de 21 a 23, ele fala assim, ó, do interior do homem, do seu coração procede maus pensamentos, as prostituições, os homicídios, os adultérios, os furtos, a avareza, as maldades, o engano, a inveja, a blasfêmia, a loucura. Meus amados, o homem sem Deus é isso. Nós começamos a pensar, ok, eu sou bom, eu sou uma boa pessoa, eu cuido do meu próximo, eu cuido da minha família, mas meu amado, olha o que a Bíblia declara, o que procede do nosso coração. Olha o que é um homem sem Deus. A Bíblia fala que do seu coração procede coisas más, são coisas ruins, porque essa é a nossa essência. Eu acho interessante que na história da humanidade a gente acaba criando algumas pessoas para que a gente possa se inspirar nelas, e isso é até importante na história da humanidade. Só que muitas vezes nós percebemos que na arrogância daquilo que nós somos é onde vem a nossa queda. Quando nós confiamos na força daquilo que nós achamos que temos, é de onde vem a nossa queda. Recentemente, na verdade foi até semana passada, esse exemplo é bem interessante, pelo menos para mim. Eu assisto MMA. Tem até uma discussão, até vi no site da igreja, sobre o cristão deve assistir ou não, participar ou não. Acho interessante essa discussão. Na semana passada, um dos maiores lutadores da história desse esporte, que é o Anderson Silva, ele foi defender o seu título, acho que pela 10ª ou 11ª vez. E é interessante porque no meio da luta, ele era realmente superior ao outro lutador. E ele começou a querer brincar, a querer se esquivar e meio que tirar um sarro da cara do outro lutador. E o outro lutador continuou fazendo o trabalho dele, na sua humildade ou no conhecimento que ele tinha. E o que ele conseguiu fazer? Acertar um belo de um soco no rosto do Anderson Silva. O Anderson Silva caiu, ficou desacordado e perdeu a luta para esse cara. Nesse instante eu me lembro de um versículo da Bíblia que se encontra em Provérbios, que diz que a altivez do espírito procede a queda, a soberba procede a ruína, e a altivez do espírito a queda. Provérbios 16, 18. É isso que vem do coração do homem. O Anderson Silva ele aprendeu uma lição difícil ali. Quando nós confiamos naquilo que nós somos e esquecemos que nós não somos nada, a nossa arrogância nos leva à queda. Meu amado, a Bíblia declara que o fim de todos nós é exatamente o mesmo. Eclesiastes 3,19 diz assim: porque o que sucede aos filhos dos homens, isto também sucede aos animais. Vou voltar. Porque o que sucede aos filhos dos homens, isso também sucede aos animais. E lhes sucede a mesma coisa. Como um morre, assim o outro também. E todos têm o mesmo fôlego da vida. E a vantagem dos homens sobre os animais não é nenhuma, porque todos são vaidade. Meus amados, o fim de todos nós é exatamente o mesmo. O homem sem Deus não é nada. Como eu disse, a gente tem aquela frase que é: somos do pó, do pó viemos e ao pó voltaremos. Pensando um pouco de homens que fizeram parte da nossa história, novamente cito Abraham Lincoln. Ele foi o maior presidente americano. Ele foi um dos cabeças para a Constituição americana, para que fosse escrita a Constituição americana. Sabe onde ele está agora? Morto e enterrado. Napoleão Bonaparte, um dos maiores generais que esse mundo já viu. Foi general na França, conquistou muitos territórios. Sabe onde ele está agora? Morto e enterrado. Onassis já foi considerado um dos homens mais ricos desse mundo. Eu me lembro, até minha avó, ela ficava tirando um sarro da minha cara. Quando eu queria alguma coisa, falava: você pensa que eu sou filha do Onassis? Né? Não sabia muito o que queria dizer isso, mas depois eu aprendi, né? Aí eu fui descobrir quem que era esse Onassis, né? Então eu falava: dá dinheiro para comprar bala? Eu falava: você pensa que eu sou filha do Onassis? Isso aqui, tá, agora entendi. Então ele foi um dos homens mais ricos da humanidade.
Sabe onde ele está agora? Com toda a riqueza que ele teve? Morto, enterrado. Eu não lembro o primeiro nome dele, mas pense naquele velho que já morreu, tá? Aqui tem mais Onassis aí, mas vamos falar do que já morreu. Albert Einstein, um dos homens mais inteligentes que já pisaram nesta terra. Autor de não sei quantas leis, de quantos estudos, de tantas teorias. Onde ele está agora? Com toda a sua inteligência? Morto e enterrado. Sabe onde eu vou estar daqui mais ou menos uns 200 anos, eu espero? Morto e enterrado. Meu amado, não, mas Jesus volta antes, se Deus quiser. Vamos trabalhar para isso, hein? Todo mundo junto. Meus amados, o fim de todas as coisas é: ao pó nós voltaremos. Então agora eu novamente pergunto a você: qual é o tamanho do seu Deus? Ele é eterno, Ele é poderoso, Ele tem um nome sobre todo nome, Ele tem a chave do inferno e da morte. Só que, meu amado, esse Deus que criou todas as coisas, esse Deus que tem sobre Ele o domínio de tudo, conhece o que eu sou, conhece o que eu tenho, conhece o que eu penso, Ele quer se relacionar comigo. Em João capítulo 1, versículo 12 diz assim: mas a todos quanto o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus. Você já pensou que você é ou pode ser filho desse Deus que nós estávamos pensando aqui alguns minutos atrás? Que nós meditamos sobre essas poucas características de autoridade deste Deus? Você é filho deste Deus. E, meu amado, quando a gente fala em ser filho, é interessante, né? Eu vejo pela Sarinha, quando acontece alguma coisa, papai, aí ela vem, ela quer um abraço. Às vezes ela caiu, bateu a perna, foi aquele negócio assim. Eu imagino que deve estar doendo muito. Aí você vai lá, o que o papai faz? Dá um beijinho. Passou? Passou. Devia estar doendo ainda, mas passou. Porque o papai cuidou dela. Pense na sua mente, pense no seu coração o cuidado de um pai. É isso que você pode ter desse Deus poderoso, esse Deus que tem o domínio de todas as coisas, esse Deus que é acima de tudo. Ele quer estar junto de você. Eu quero ser filho desse pai. Eu quero ter o mesmo nome. Eu quero receber o mesmo nome dele. Quando a gente registra lá, a gente coloca, né? No caso da minha filha, Sara, Delnero, Rit Machado. Está lá o nome do pai, nome da mãe, né? Todos que contribuíram para a existência daquele bebê, está lá. Eu quero ser reconhecido como filho de Deus, desse Deus grande, desse Deus poderoso. Eu quero estar sobre o cuidado dele. E acima de tudo, eu quero ter direito e fazer parte da sua herança. Eu quero poder entrar lá no céu como herdeiro da promessa de Cristo Jesus. Meus amados, aí a gente começa a pensar um pouco naquela primeira pergunta naquele primeiro aspecto que eu estava trabalhando, e é isso que Deus tem falado ao meu coração. Em meio a todas essas dúvidas que eu estou enfrentando, quem é o meu socorro? Novamente cito um outro versículo, Salmo 121. Eleva os meus olhos para o monte, de onde me virá o socorro? O meu socorro vem do Senhor que fez os céus e a terra. Meus amados, que tamanho é o teu Deus? Aonde que você vai encontrar refúgio? Aonde que você está buscando consolo? Aonde que você está buscando a resposta das suas dúvidas? Esse Deus tão grande que criou o universo, que é Senhor de todas as coisas, que está acima de tudo que existe, de tudo que nós podemos ver. Sabe onde Ele quer morar, meu amado? É dentro da sua casa, é dentro da sua vida. Esse autor e consumador da vida, Senhor de todas as coisas, que tem o nome sobre todo nome, quer habitar dentro da sua casa. Apocalipse 3:20. Eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei em sua casa e com ele cearei e ele comigo.
este Deus tão grande quer se relacionar com você. Esse Deus tão grande quer sentar numa mesa com você. Esse Deus tão grande quer estar do seu lado, ajoelhado, orando dentro da sua casa, abençoando o seu lar, cuidando de cada desejo do teu coração. Nós acabamos de ler aqui: deleita-te no Senhor e Ele concederá o desejo do teu coração. Relacionamento com Deus. Meu amado, de que tamanho é o seu Deus? Eu creio nesse Deus que é forte, que é poderoso, que cuida de cada um dos meus sonhos, que cuida de cada uma das minhas preocupações. E isto sim me dá paz. Ontem, meus amados, eu vou ser muito sincero, sexta e ontem eu estava muito chateado, porque eu recebi realmente essa notícia de que eu teria que mudar para o Rio e minha decisão era não ir para o Rio de Janeiro. Então, novamente eu comecei a me questionar: que tamanho eu tenho deixado Deus ser em minha vida? Que tamanho Ele é em minha vida? Depende de você deixar Ele ser o Deus grande, tremendo e maravilhoso que Ele é, ao ponto de morar dentro do seu coração. Imperfeito que nós somos, Ele nos ama e cuida de nós. Eu não sei se dá pra gente cantar. Eu queria cantar o... Será que dá, Wesley, pra gente cantar Quão Grande é o Meu Deus? Eu não sei. Eu sei que o desafio... Você acha que dá? A gente poderia cantar e pensar um pouco sobre essa letra. O desafio é grande para vocês, eu sei. Se não der, não tem problema. Eu gostaria de cantar com vocês essa música, meus amados. Que a gente pensasse no que a letra dela diz e no que isso transmite aos nossos corações. E tem falado realmente ao meu coração. Esse Deus tão grande, Ele quer um relacionamento comigo, Ele quer estar próximo de mim, Ele quer estar próximo de vocês. Vamos nos relacionar com Ele. Vamos nos colocar em pé?
quão grande, quão grande é o meu Deus. Cantarei quão grande é o meu Deus. Todos verão quão grande é o meu Deus. Amém. Senhor Deus, Senhor Pai, diante da presença nós estamos, ó Deus, declarando que o Senhor é grande, ó Pai. O Senhor é poderoso, o Senhor é Deus sobre todas as coisas. Sobre as tuas mãos está o domínio da terra, dos céus, de tudo que nós somos, ó Pai. E o Senhor se faz, ó Deus, tão amoroso e tão presente em nossos corações, Senhor. Senhor, não importa o tamanho daquilo que seja, Deus, o meu problema, a minha preocupação, o Senhor é grande. O Senhor é poderoso para fazer muito mais, ó Pai, daquilo que eu penso, daquilo que eu peço. O Senhor é mais acima de tudo, Deus. O Senhor se relaciona comigo, o Senhor se relaciona com cada um de nós. Obrigado, Senhor, porque mesmo sendo tão grande na tua intensidade, o Senhor nos ama, o Senhor cuida de nós, ó Pai. Louvado seja o teu nome, ó Deus. Te agradeço, ó Pai, por este momento. Louvado seja, em nome de Jesus. Amém, Senhor. Poder sentar, amados.